Olá, bom dia, meu povo! Graça e paz! Tudo bem com vocês? Feliz dia aqui hoje, uma segunda-feira, pós Dia das Mães, né? Pós uma movimentação, com a graça de Deus, já estamos aqui novamente. Ontem tivemos live, ontem eu ministrei no culto e dormi e acordei e já tô aqui de novo, ministrando de novo com a graça de Deus e para a glória de Deus. Gente, só o Senhor, viu? Para dar graça pra gente. Não é fácil, não, mas é maravilhoso, é maravilhoso. Que bom ver você aí também, né? Você também certamente já tá aí, né? Na sua missão, cuidando dos seus, cuidando daquilo que Deus confiou nas suas mãos. É isso aí. Glória a Deus, porque estamos vivos, porque abrimos os nossos olhos. Sabia que abrir os olhos é um milagre? Abrir os olhos e ter um dia novinho, novinho que Deus criou para nós, tá tudo no lugar, tá tudo certinho. É o milagre da vida que acontece todos os dias, é a dádiva, é o hoje, o presente. Então, ó, que o seu coração aí se encha de gratidão pela segunda-feira. Que você ame a segunda-feira. Sim, muitas pessoas não gostam da segunda, mas a segunda é uma nova chance de recomeçar. É recomeçando, é dizendo assim: essa semana eu vou fazer diferente, essa semana eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, eu vou buscar o reino dele. Amém, glória a Deus. Envia aí o aviãozinho, porque a gente tinha mudado o horário da live no final de semana, né? E talvez algumas pessoas não puderam assistir. Então envia aí o aviãozinho para chamar as pessoas para assistir a live, né? Para a gente estar junto aqui. Vamos encaminhar. Ó, encaminhei aqui para várias pessoas. Amém? Encaminha você aí também, né? Você ama as segundas, Enói? Que bom, eu também amo todos os dias, né? Porque todos os dias foram feitos pelo Senhor, todos os dias. E como que a gente não vai amar aquilo que Deus fez? Como, né? A gente tem que amar tudo que Deus fez, inclusive as segundas-feiras. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos aqui, papiei já bastante. Estamos aqui para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Gente, vocês já pararam para pensar no que nós estamos fazendo aqui diariamente? Que profundo que vai ser isso na nossa vida, né? Que vitória na nossa vida ler juntos a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, é sensacional, sensacional demais, maravilhoso demais. Amém? Então vamos orar antes de a gente começar aqui a ler. Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai soberano, Pai, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Eu te louvo, Deus, porque o Teu amor foi derramado em nossos corações e nós, que éramos estrangeiros à Tua vontade, hoje podemos ter acesso à Tua vontade. Obrigado, Deus. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos deu, por esse privilégio que o Senhor me deu de estar aqui, tendo condição de sentar e ler a palavra e compartilhar os segredos da Tua palavra por esse meio digital aqui, para que ela chegue a mais e mais pessoas. Senhor, eu oro por fortalecimento na minha vida e na vida de cada pessoa. Pessoas que já passaram por aqui, que desistiram, que abandonaram, que deixaram, que alguma coisa aconteceu e largaram. Senhor, que agora o Teu Espírito visite a mente dessa pessoa. Visite o coração dela e coloque, porque a Tua palavra diz que tudo vem do Senhor. Então, Senhor, eu oro pedindo, coloca, Pai, um desejo no coração daqueles que estão fracos, que estão desanimados. Coloca um desejo de Te buscar, de voltar ao primeiro amor, de voltar para Ti, Senhor, de voltar para as Escrituras. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro
Eu oro por cada pessoa, por cada família aqui representada, pela nossa geração. Que essa geração seja uma geração apaixonada pela tua palavra. Uma geração que ama a palavra de Deus mais do que qualquer outra coisa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu povo. Ai, eu amo isso demais. Se você está vendo essa live no YouTube, você está vendo a live gravada, que acontece diariamente ao vivo no Instagram. Você precisa ativar o sininho. Por quê? Porque no Instagram é sempre às 9 horas da manhã, salvo alguns dias que eu, por conta de alguns compromissos, eu preciso mudar. Mas é raro. Mas no YouTube não tem hora para subir o vídeo, tá? Então ativa o sininho para o YouTube te notificar. Se inscreve no canal, por favor, para que esse canal cresça, você é parte disso. E essa palavra chegue a mais pessoas. Curte o vídeo, compartilha aquilo que Deus falar no seu coração, comenta nos comentários também. Eu quero ouvir você, eu quero saber, né, se você está entendendo, qual é a versão da sua Bíblia, o que Deus está falando com você. Dá um amém, um aleluia, bota um foguinho. Vamos juntos, amém? Eu preciso de vocês também. Depois vai lá no YouTube e faz isso, que tem muito vídeo lá, tá bom? Então vamos, gente, a gente tá em 1 Reis. Vamos aqui, eu vou colocar aqui, já deixei aí em cima, né, na descrição da live, mas eu vou botar aqui que a gente vai ler 1 Reis, capítulo 8 hoje. 1 Reis, capítulo 8. E eu falei bastante hoje aqui, então vamos focar nessa leitura, que esse capítulo é sensacional e é um capítulo um pouquinho extenso. Vamos lá. Você tá aí com a sua Bíblia? Ontem a gente viu a construção do templo, coisa linda, né, gente? Que obra excelente! E eu falei que todo esse templo aqui que Salomão construiu de madeira, né, com pedras e madeira revestido de ouro, tudo. Isso aponta para o quê? Aponta para a obra que Deus ia fazer em nós. Esse templo aqui não é habitado por Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele escolheu habitar em nós. Nós somos o templo, a morada. Então essas pedras, essa madeira, né, de boa qualidade que foi usado aqui na construção do templo, fala da nossa natureza humana. Fala da nossa natureza humana. E esse revestimento de ouro que foi colocado em todo o templo fala da natureza divina, do revestimento do Espírito Santo em nós. Ai, que maravilhoso! Então, aí terminou a construção do templo. E agora a gente vai para o capítulo 8, que é o transporte da arca para o templo. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão durante a festa das cabanas, celebrada no mês de Etanim, o 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor, junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então, os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora. E ali está. E estão ali até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra
que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Ai, gente, que coisa maravilhosa isso! É tão maravilhoso quando a presença de Deus vem e toma a gente, e toma o ambiente, que não dá para fazer outra coisa senão contemplar a sua presença. Verso 12. Salomão louva o Senhor. Então Salomão orou: Ó Senhor, tu disseste que habitarias numa densa nuvem. Agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Então o rei se voltou para a comunidade de Israel, que estava em pé diante dele, e abençoou o povo. Em seguida, orou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu a meu pai Davi, pois lhe disse: Desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Contudo, escolhi Davi para reinar sobre meu povo Israel. Olha só que interessante isso. Deus não escolheu um lugar, mas ele escolheu uma pessoa. Entenderam? Vocês captaram a mensagem aqui? Deus não havia escolhido um lugar e pedido para fazer um templo, mas ele escolheu uma pessoa. Porque não é sobre lugares, é sobre pessoas, é sobre nós. Verso 17. Salomão disse: Meu pai Davi queria construir esse templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não caberá a você. Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa, pois eu sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel. Como o Senhor havia prometido, construí este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e preparei nele um lugar para a arca, que contém a aliança que o Senhor fez com nossos antepassados, quando os tirou do Egito. Oração de dedicação do templo. Verso 22. Então, Salomão se pôs diante do altar do Senhor na presença de toda a comunidade de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou: Ó Senhor, o Deus de Israel, não há Deus como tu em cima, nos céus, nem debaixo da terra. Tu guardas a tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de ti de todo o coração. Gente, isso aqui é muito importante. De todo o coração. Cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu pai? Fizeste essa promessa com a tua própria boca e hoje a cumpriste com as tuas próprias mãos. Agora, ó Senhor, o Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando lhe disseste: se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora, ó Deus de Israel, cumpre a promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai. Contudo, olha que interessante. Contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus pode contê-lo, nem mesmo este templo que construí. Ainda assim, ouve minha oração e minha súplica, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje.
Guarda noite e dia este templo, o lugar do qual disseste, meu nome estará ali. Ouve sempre as orações que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de Israel, teu povo, quando orarmos voltados para este lugar. Sim, ouve-nos dos céus, onde habitas, e quando ouvires, perdoa-nos. Se alguém pecar contra a tua pessoa e se for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e julga entre teus servos, entre o acusador e o acusado. Castiga o culpado e declara justo o inocente, cada um conforme merece. Se o teu povo Israel for derrotado por seus inimigos, porque pecou contra ti, e se voltar para ti, invocar o teu nome e orar a ti neste templo, ouve dos céus, perdoa o pecado de teu povo, Israel, e traze-o de volta para esta terra que deste a seus antepassados. Versos 35. Se o céu se fechar e não houver chuva porque o povo pecou contra ti, e se eles orarem voltados para este templo, invocarem o teu nome e se afastarem de seus pecados, porque tu o castigaste, ouve dos céus e perdoa os pecados de teus servos, o teu povo Israel. Ensina-os a seguir o caminho certo e envia chuva à terra, que deste por herança a teu povo. Se houver fome na terra, ou peste, ou praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou lagartas, ou se o inimigo do teu povo invadirem a terra e sitiarem suas cidades, seja qual for o desastre ou epidemia que ocorrer, e se alguém do teu povo ou toda a nação de Israel orar a respeito de suas aflições, com as mãos levantadas para este templo, ouve dos céus, onde habitas, e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente... Só um momento. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Olha só, gente. Assim, eles te temerão enquanto viverem na terra que deste a nossos antepassados. No futuro, estrangeiros que não pertencem a teu povo, Israel, ouviram falar de ti, viram de terras distantes por causa do teu nome, virão, porque ouvirão falar do teu grande nome, da tua mão forte e do teu braço poderoso. E quando orarem voltados para este templo, ouve dos céus onde habitas e concede o que pedem. Assim, todos os povos da terra conhecerão teu nome e te temerão, como faz teu povo Israel. Olha só, que sensacional. O que ele está profetizando aqui? Que não só o povo de Israel, mas que todos os povos da terra conheceriam e temeriam o nome do Senhor. Também saberão que neste templo que construí, teu nome é honrado. Se o teu povo sair para onde o enviares, a fim de lutar contra seus inimigos, e se orarem ao Senhor voltados para esta cidade que escolheste, e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus suas orações e defende sua casa. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, tua ira cairá sobre eles, e tu permitirás que seus inimigos os conquiste e os levem como escravos para outras terras, próximas ou distantes. Gente, isso daqui também é uma profecia. Isso aqui é o que vai acontecer com o povo em Babilônia. Se caírem em si nessa terra de exílio e se arrependerem, suplicando-te, pecamos, praticamos o mal e agimos perversamente, e se voltarem para ti de todo o coração, de toda a alma, na terra de seus inimigos, e orarem, voltados para a terra que
deste a seus antepassados para esta cidade que escolheste e para este templo que construí, em honra ao teu nome, ouve dos céus, onde habitas, suas orações e súplicas e defende sua causa. Lá na frente a gente vai encontrar, gente. Que sensacional isso daqui. Salomão está fazendo uma ligação desde quando o povo saiu da terra do Egito até passando aqui, ó, por Daniel. Ele está falando aqui, a gente vai ver lá Daniel, que orava 3 vezes ao dia, orava lá na janela do seu quarto, voltado para o templo. Lá no exílio na Babilônia, a gente vai encontrar isso mais à frente. Verso 50. Perdoa teu povo, que pecou contra ti. Perdoa todas as ofensas que cometeram contra ti. Faze que seus conquistadores os tratem com misericórdia, pois são teu povo, a tua propriedade especial, que libertaste do Egito, uma fornalha de fundir ferro. Ai, gente, olha que lindo isso. O teu povo, tua propriedade especial. Verso 52. Olha atentamente para as súplicas do teu servo e para as súplicas do teu povo Israel. Ouve e responde sempre que clamarmos a ti. Pois quando tiraste nossos antepassados do Egito, ó soberano Senhor, disseste a teu servo Moisés que separarias Israel de todas as nações da terra para ser sua propriedade especial. Sensacional. Verso 54. A dedicação do templo. Quando Salomão terminou de fazer essas orações e súplicas ao Senhor, levantou-se de diante do altar do Senhor, onde havia se ajoelhado com as mãos estendidas para o céu. Ficou em pé e em voz alta abençoou toda a comunidade de Israel. Louvado seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel como prometeu. Nenhuma só palavra falhou das maravilhosas promessas que ele fez por meio de seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos antepassados, que ele jamais nos deixe nem nos abandone. Que ele nos dê a disposição de fazer sua vontade e que ele nos dê a disposição de fazer a sua vontade e obedecer a todos os seus mandamentos, decretos e estatutos que ele deu a nossos antepassados. Que ele nos dê. Lembra que eu falei isso no início aqui, na oração? E que as palavras dessa minha oração, na presença do Senhor, estejam sempre diante dele, dia e noite, para que o Senhor nosso Deus defenda a causa de seu servo e de seu povo Israel, conforme as necessidades de cada dia. Ai, gente, que coisa mais linda, meu Deus! Então os povos de toda a terra saberão que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Quanto a vocês, sejam inteiramente fiéis ao Senhor nosso Deus e obedeçam sempre a seus decretos, estatutos e mandamentos, como fazem hoje. Então, o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão apresentou ao Senhor uma oferta de paz de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo de Israel fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio em frente ao templo do Senhor. Ali, apresentou holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze, na presença do Senhor, era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereal e gordura das ofertas de paz. Então,
Salomão e todo Israel celebraram a festa das cabanas, na presença do Senhor nosso Deus. Uma grande multidão havia se reunido de lugares distantes, como Lebo-Amate, ao norte, e o ribeiro do Egito, ao sul. A celebração durou no total 14 dias, 7 dias para a dedicação do altar e 7 dias para a festa das cabanas. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado sua bondade a seu servo Davi e a seu povo Israel. Sensacional! Gente, que oração mais linda isso aqui. Depois volta e lê essa oração de Salomão. Olha que ensinamento aqui. Incrível! Eu achei sensacional aqui quando Salomão, ele diz que fez esse templo para o Senhor habitar. Ele começa a oração dizendo isso. Eu fiz esse templo para o Senhor habitar. Mas lá no meio da oração, ele faz uma pergunta no verso 27. Contudo, será possível que Deus habite na terra? Será que esse templo pode conter, esse Deus tão grande, tão grande? Ai, gente, é muito lindo. Vamos para o capítulo 9 agora, a resposta de Deus. 1 Reis, capítulo 9. Agora o Senhor vai responder a oração de Salomão. Deixa eu só ver a hora aqui. Vamos ler o 9, tá, gente? Para encerrar. Salomão terminou de construir o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer. Então o Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi sua oração e súplica. Consagrei este templo que você construiu, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Gente, a gente viu aqui, na oração várias vezes Salomão dizendo para o povo: sirva ao Senhor de todo o coração. Isso é quase uma súplica, porque não é fácil. Mas olha agora o que o Senhor diz: eu olharei com todo o meu coração. Quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia sobre Israel para sempre. Pois fiz esta promessa a seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre se sentará no trono de Israel. Mas, se você ou seus descendentes me abandonarem e desobedecerem a meus mandamentos e decretos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel desta terra que lhe dei. Rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome, e farei de Israel objeto de zombaria e desprezo entre as nações. E embora este templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados e horrorizados. Perguntarão: por que o Senhor fez coisas tão terríveis com esta terra e com este templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou seus antepassados da terra do Egito, e em lugar dele adoraram outros deuses e se prostraram diante deles. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles essas calamidades. Veja, olha só, gente, a obra, o templo que o Senhor quer, começa no nosso coração, na nossa vida.
Às vezes as pessoas fazem muitas coisas para Deus, mas sem o coração. Fazem, vivem até na igreja de domingo a domingo, mas o coração está distante de Deus. Deus, ele não quer pessoas que fazem construções. Ele quer o nosso coração. Ele quer que nós tememos a Ele. O que é temer? Não é ter medo, mas é honrar e respeitar. E é claro que quem ama ao Senhor, que honra e que respeita, vai fazer obras que Ele mesmo preparou. A gente vê lá em Efésios, que não são as obras que salvam, mas os salvos fazem as obras que Deus preparou. Uau! É sensacional e é completamente diferente. Verso 10. O acordo de Salomão com Hirão. Salomão levou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio real. Depois desse templo, Salomão deu a Hirão, rei de Tiro, 20 cidades da Galileia. Hirão havia fornecido toda a madeira de cedro e de cipestre e todo o ouro que Salomão havia pedido. Contudo, quando Hirão veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, não ficou nada satisfeito com elas. Que espécie de cidades são essas, meu irmão? Perguntou ele. Então, Hirão chamou aquela região de Cabul, como é conhecida até hoje. Hirão tinha enviado a Salomão 4.200 quilos de ouro. Verso 25. As muitas realizações de Salomão. Este é o relato do trabalho forçado que o rei Salomão impôs para a construção do templo do Senhor no Palácio Real. Do aterro e do muro de Jerusalém, além das cidades de Zaor, Megido e Gézer. Desculpa. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gézer. Matou seus habitantes cananeus, incendiou a cidade e a deu como presente à sua filha, quando ela se casou com Salomão. Assim, Salomão reconstruiu a cidade de Gézer. Também construiu Bet-Horon Baixa, Baalate e Tamar, no deserto daquela região. Construiu cidades para servirem como centros de armazenamento e também cidades para seus carros de guerra e cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o reino. Ainda havia na terra habitantes que não eram israelitas, amorreus, hititas, ferezeus, heveus e jebuseus. Eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente. Olha só, gente. A gente já falou isso aqui várias vezes, né? A ordem do Senhor era: entrem na terra e exterminem todo aquele povo. Mas eles foram poupando, né? Às vezes a gente vai deixando, vai poupando algumas coisas, achando que no convívio as coisas vão melhorar e elas vão se unir a nós. Não. Não. Erva daninha nunca vai dar fruto. Cuidado. Tem coisas que a gente tem que, eliminar da nossa vida. Ainda que seja pequena, vai crescer e vai se voltar contra você. Então, estejamos atentos. Amém? Verso 21. Eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente. Salomão os recrutou para trabalhos forçados, e é nessa condição que trabalham até hoje. Mas Salomão não recrutou nenhum israelita para trabalhos forçados. Eles os serviram como soldados, funcionários do governo, oficiais e capitães de seu exército, como comandantes de carros de guerra e cavaleiros.
nomeou 550 israelitas para supervisionarem os trabalhos de seus vários projetos. Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha de Faraó, da cidade de Davi, para o novo palácio que ele havia construído para ela. Depois, construiu o aterro. 3 vezes por ano, Salomão apresentava holocaustos e ofertas de paz sobre o altar que havia construído para o Senhor, e também queimava incenso perante o Senhor. Assim, ele terminou o trabalho de construção do templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, um porto próximo a Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Irão enviou uma frota com marinheiros experientes para servirem nas tripulações dos navios, junto com os marinheiros de Salomão. Navegaram a Ofir e trouxeram para Salomão 14.700 quilos de ouro. Amém. Finalizamos com a graça de Deus. Passou um pouquinho aí do nosso horário, mas a gente precisava concluir esses 2 capítulos, né, que teve junto aqui, né, essas realizações de Salomão, mas o ponto alto de hoje, a cereja do bolo, né, foi essa oração, a oração que Salomão fez e a resposta do Senhor para Salomão. Essa parte aqui, gente, sensacional, marcou demais o meu coração. Quando Deus falou que ele iria olhar para o seu povo, olharei continuamente com todo o meu coração. E assim até hoje, o Senhor, ele continua nos olhando com todo o seu coração, com todo o seu amor. Ele nos cerca por detrás e por diante, ele derrama do seu amor no nosso coração. Basta que nós venhamos abrir o nosso coração para receber desse amor. E cuidar, como ele fala aqui, né? Se vocês seguirem os meus mandamentos, obedecendo, o Senhor coloca um se. O se não é que Deus vai nos amar mais ou menos dependendo do que nós fazemos. O se aponta para as consequências das nossas escolhas. A gente precisa entender isso. O amor de Deus, ele é imutável, ou seja, não muda nunca, jamais. O amor de Deus é o mesmo. E ele já demonstrou isso enviando o seu filho Jesus para morrer na cruz. O que muda é a nossa posição diante desse amor. Diante desse amor, o que fazemos? Somos gratos? Somos obedientes? Temos consciência de que nós só estamos seguros nesse amor? Ou a gente esquece o que Deus fez por nós, vive insatisfeito, vive reclamando da vida, vive culpando Deus de tudo que acontece e vai se afastando desse amor, se lambuzando no pecado, se entregando às próprias vontades, às próprias paixões, os próprios desejos. Essa é a diferença. O amor de Deus nunca muda e não vai mudar. O que precisa mudar é o nosso coração, em resposta a esse amor. Amém? O amor de Deus é inigualável. Não tem amor como o amor do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Ai, Pai, obrigada. Obrigada por essa manhã. Obrigada por esse tempo aqui, junto a Ti, junto com os meus irmãos aqui na Tua palavra. Conhecendo mais de Ti, sendo, Senhor Deus, encharcados pelo Teu amor, Pai. Sendo abraçados pelo Teu amor, Senhor. Senhor, eu oro
por cada pessoa que aqui está, por cada lar, pelo lugar aonde essa pessoa está agora. Em nome de Jesus eu oro, Pai, pedindo, assim como Salomão aqui fez essa oração, pedindo ao Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor derrame do seu amor no coração de cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Ah, Senhor, que o medo comece a sair agora, que a angústia comece a sair agora em nome de Jesus. Que a tristeza comece a sair agora em nome de Jesus. Que o desânimo, que a vontade de desistir comece a sair agora. Que o teu amor comece a tomar o coração, a mente, a vida, o corpo físico. Que essa pessoa sinta agora no corpo físico dela o toque do teu amor, Senhor. Abraça ela, aperta ela, Senhor, agora com teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Eu vejo pessoas sendo abraçadas, sendo levantadas. Eu vejo lágrimas correndo dos olhos. Eu vejo o amor do Senhor batizando, envolvendo a sua vida. Recebe desse amor. Recebe, talvez você hoje, uma segunda-feira, depois do Dia das Mães, é uma segunda-feira triste, porque você foi frustrado, decepcionado ou não tinha alguém que você queria ter ao seu lado. Ei, o Senhor nunca te deixou. O Senhor nunca deixou você e Ele está aí com você agora, te abraçando e te envolvendo. Ele é o seu tesouro, Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua esperança, Ele é a fonte de todas as coisas. Receba desse amor. Seja renovado, seja renovada. Seja agora fortalecido pelo amor que vem do Pai. Em nome de Jesus. Eu te abençoo, abençoo a sua vida, a sua casa, a sua semana. Que você receba e transborde desse amor na sua casa e por onde você for. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso? Receba isso. Em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. E amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui novamente dando sequência na leitura maravilhosa da Palavra de Deus. Esse vídeo vai lá para o YouTube e depois você pode ir lá, curtir, comentar. Tudo que tiver direito, faça lá, para que essa palavra chegue a mais pessoas. E orem pela minha vida, amém? Preciso sempre de orações. Quando vocês orarem, lembrem de mim, da minha casa, amém? Tchau, gente, até!